Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Facom. E hoje temos uma edição especial, que é a entrevista. Então, para discutir a presença, memória e organização dos estudantes negros aqui da Faculdade de Comunicação, recebemos hoje no estúdio dois fundadores do coletivo Novos Griots. Vamos conversar com Gabriele, aluno do terceiro período de jornalismo, nascida e criada na Zona Norte de Juiz de Fora. Gabriele traz para a universidade a força da cultura hip-hop, que foi fundamental para sua própria construção de identidade e consciência racial. Ela transformou a busca por acolhimento e representatividade na criação deste espaço. E ao lado dela, recebemos João Deis, também do terceiro período de jornalismo. João traz uma bagagem de organização política que vem desde o movimento estudantil secundarista e hoje ele atua tanto no coletivo quanto na gestão do diretório acadêmico da Facom, buscando para os passos institucionais da UFJF. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Obrigado. Então, gente, para começar, eu queria que vocês falassem como que surgiu a ideia do Novos Griots dentro da Facom. Quais eram, na visão de vocês, as principais carências da Facom para que um coletivo negro fosse necessário? Eu acho que veio muito das nossas experiências iguais se encontrarem, né? Quando a gente conversava entre a gente, antes mesmo da criação de um coletivo organizado, a gente, nas nossas conversas assim mais informais, a gente via as mesmas necessidades, as mesmas situações, as mesmas... as coisas do cotidiano que a gente acabava sofrendo aqui na Facom, ou identificando que a gente não concordava, a gente acabou vendo que todo mundo convergia na ideia ali. E aí a gente se organizou, né? E antes da gente fazer o primeiro ato, a gente teve algumas reuniões também, umas rodas de conversa que foram muito legais. A gente pôde ver, assim, no rostinho de cada um, na fala de cada um, o que a gente antes via numa conversa entre amigos, assim, né, João? Bom, eu acho que, além disso que a Gabi falou, que é mais localizado, tem um fator histórico, fundante, estruturante da nossa sociedade e de todas as sociedades. Na verdade, quando a gente pensa em várias culturas através do mundo, as pessoas com um tom de pele mais escuro são as pessoas que mais sofrem. Isso tem algum motivo. E a Facom reproduz esses estereótipos e esse racismo sistêmico. Porque assim, no corpo docente e administrativo da Facom, a gente conta com uma pessoa preta efetiva. Agora, você vai ver o corpo de manutenção, o pessoal da limpeza. São quase todos racializados. Então assim, a gente identifica que a Facom reproduz esses estereótipos raciais, reproduz esse racismo sistêmico, reproduz essas violências e a gente quer fazer alguma coisa. Que a gente identifica isso como uma necessidade de modificação social geral, não só na Facom. Não apenas aqui. Entendi. E para vocês, o que significa ser um novo griote hoje? Como que essa ideia dialoga com ancestralidade, memória e comunicação? Pode começar. Bom, para isso para pensar o nome do coletivo, a gente pensa na ideia do que é um griot, né? O griot é essa palavra de origem francesa que designa esse grupo de pessoas, geralmente pessoas mais velhas, que detêm certos saberes, que são saberes inclusive que são negados pela academia, via de regra são negados pela branquitude de um modo geral, e são saberes que são transmitidos através da oralidade, através da confluência em roda entre as pessoas e tudo mais. E a gente identifica que um novo griot é essa pessoa que traz essa ancestralidade para a contemporaneidade, né? A partir de, enfim, várias coisas, várias formas de agir e pensar e de se posicionar no mundo, que eu acho que é isso, né? Além de tudo, é uma questão de postura no mundo, como você se coloca em relação às situações de opressão que a gente sempre vive, né? Sim. Eu acho que não há dúvidas que existem situações de opressão para as pessoas racializadas, nesse ambiente que a gente está. Então, os novos griots são essas pessoas que estão aqui, e eu acredito que meus companheiros, e eu também, como tentativa de criação de uma liderança comunitária para a gente poder abraçar essas pessoas que, sabe, sempre estão se vendo em situações de sofrimento, de confusão, não sei o que a gente nunca sabe o que é, né? Mas isso tem nome e sobrenome, racismo estrutural.
sabe? E é deslocar também essa ideia que a gente tem de quem é o detentor de saber, né? Então, é deslocar pra gente. Todo mundo tem uma história. Acho que principalmente as pessoas racializadas aqui da Facom não têm o espaço para falar sobre a sua história, para estudar sobre a sua história, para conversar sobre a sua história, para estudar histórias de outras pessoas negras e a gente deslocar o que a gente considera aqui na Facom um detentor de saber também. Então, acho que é isso. Entendi. E de que forma a universidade se torna um espaço de disputa de narrativas? Como vocês entendem o papel do griot contemporâneo nesse processo? A gente vai complementando. Bom, eu acho que eu gostaria que a universidade fosse um ambiente de disputa de narrativas. Que no momento a gente vê uma narrativa exclusiva. Na bibliografia dos cursos, na cor da pele das pessoas que frequentam os ambientes universitários na condição de acadêmicos, né, seja discente ou docente. Então, assim, eu acho que a proposta é a gente criar uma disputa e desafiar esse modelo hegemônico de construção de conhecimento, de construção de relação, de afetos, de sociedade, que não é de agora. Perfeito. E quais os maiores desafios vocês enfrentam hoje dentro da universidade enquanto jovens negros organizados? Cara, eu acho que se manter, principalmente, é o principal, é se manter na faculdade. Eu acho que quando a gente, falando individualmente, olhando para o coletivo também, o que mais assim a gente vê é a dificuldade de se manter, porque a gente não se enxerga, não é representado, a gente, igual eu falei, não tem espaço, então eu acho que principalmente é se manter, né, na faculdade, se manter frequentando as aulas, manter vivo esse sonho de, às vezes, se formar um comunicador ou de, talvez, seguir na carreira acadêmica também, se enxergar no meio profissional, então acho que se manter, né, amigo? Porque é isso, né? Eu acho que para a maior parte das pessoas racializadas estar aqui não é um sonho só pessoal. É um sonho coletivo. É um sonho coletivo. Com a família também. É um sonho da família, é um sonho da rua, é um sonho do bairro. Porque quando um de nós está aqui, a gente está com todos nós, né? A gente está cá e é isso, e é um peso. Isso não pode ser romantizado como uma coisa e dito como uma coisa que é excelente, ótima, bonita e tal. A comunidade não, é horrível. É horrível. É um peso. Estressante. É um estresse. E, enfim, eu acho que a Gabi colocou perfeitamente. Porque. Enfim, eu até me perdi. Mas, assim, como diria BK, né, amigo? Eu sou a continuação de um sonho, você é a continuação de um sonho de todos que vieram antes da gente. Então, quando nos Novos Griots, no coletivo, a gente conversa muito sobre ancestralidade e essa pauta é bem latente, assim. E eu acho que quando a gente fala, né, que eu sou a continuação do sonho de quem veio antes de mim, tá muito presente nisso, assim. Né? Entendi. E falando dessa responsabilidade, como vocês veem a visibilidade das lutas negras na mídia, na sociedade? Vocês como papel de comunicadores? A gente não vê, né? É difícil a gente enxergar esse espaço, né? Eu acho que é isso, a gente tem que pensar muito, e é muito comum a gente pensar isso dentro do coletivo, e até mesmo nas disciplinas, é uma coisa que se pensa, acaba que eu acho que não nesse espectro, não nesse escopo, mas o que é representação, o que é representatividade, né? Que uma coisa é a gente ver Vozes Negras na Globo, só que o dono da Globo é a família Marinho. Quem está patrocinando aquilo ali é um banco que tira a casa das pessoas pretas. Que, assim, não há representatividade alguma, né? Então, a gente tem que começar a pensar em produtos de comunicação feitos por mãos negras, pensados por cérebros de pessoas negras, sabe? E não só no recorte racial, né? Mas no recorte de gênero, sim, no recorte de sexualidade, enfim, em todos os recortes possíveis das pessoas oprimidas ao redor do mundo, né? Que eu acho que é isso, o movimento negro representa muito mais do que a causa negra, sim, né? Representa a causa dos oprimidos ao redor do mundo. Dos marginalizados, dos periféricos, então é importante. Qual que vocês acham que é o papel dos coletivos estudantis na construção de uma sociedade mais igualitária e consciente das questões raciais? É mudar, né? Mudar a situação que está.
Acho que mudar o jeito que a gente encontrou e talvez não mudar de primeira, porque é importante a gente falar isso, nenhuma mudança ela é de primeira, ela é drástica, é processual. É bom a gente colocar que a mudança ela é um processo e que a gente tem que entender ela como um processo para não desistir, para não desanimar e mudar a situação que a gente vê hoje em dia para conseguir espaços melhores para pessoas negras, para pessoas com deficiência, para homossexuais, enfim, para as comunidades minorizadas. E eu, na verdade, penso, nós pensamos no coletivo, que nós estudantes somos pessoas que têm uma oportunidade, que o fato da gente estar aqui significa que a gente teve alguma coisa na nossa vida confluiu para a gente ter esse tempo. Sim. E isso já é uma coisa extremamente valiosa que a maior parte das pessoas não pode e não consegue ter essa oportunidade. Então a gente tem a oportunidade de pegar tecnologia de ponta, conhecimento de ponta, né, do mais fino que se produz e que se produziu para aplicar numa causa, que outras pessoas não têm oportunidade. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer uma coisa melhor ou pior do que qualquer outra pessoa que não teve a oportunidade de estar aqui. Mas quer dizer que a gente pode utilizar esse instrumental, esse conhecimento, essa sabedoria que a gente adquiriu ao longo da nossa carreira acadêmica e ao longo da nossa vida e aplicar numa luta, que é uma oportunidade rara, né, para pessoas racializadas. É devolver, né? Fazer essa devolução do acesso que a gente tem aqui, do conhecimento para a comunidade. Então, é isso. E agora a gente vai dar um enfoque maior nessa história de luta pessoal de cada um. E, Gabriele, você fala muito sobre a necessidade de criar um espaço onde estudantes negros pudessem se enxergar. Que momento você percebeu que isso precisava se transformar em organização concreta? Quando eu cheguei aqui na Facom, a primeira semana foi bem, assim, estranha. Porque eu, enquanto moradora aqui de Juiz de Fora, só pisei na faculdade, não sei, um passeio da escola, algo assim. Eu acho que essa divisão da cidade universitária com o restante da cidade, ela é muito clara para as pessoas da periferia da cidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque muito grande de não me encaixar. E aí eu consegui entender que isso não tinha a ver comigo, Gabriele. Né? Isso tinha a ver com a minha cor de pele, com os meus traços, com o meu cabelo, né? Então a gente começa a enxergar num âmbito maior. Então esse primeiro choque foi quando eu entrei. E aí depois, conversando com mais pessoas racializadas e entendendo que essa dor não é de agora, não é só minha, eu consegui ver, né, de forma mais concreta o que a gente só ouvia falar fora da faculdade. Então, constrangimentos, racismos que a gente presencia, essa não identificação, muitas vezes, com o curso, com você não poder estudar um objeto que na sua vida ele é muito latente fora daqui, seja um grupo de hip hop, seja um filme, algo que não é considerado um conhecimento. E aí você ter esse choque aqui, isso para mim se tornou de forma mais concreta ainda o que eu já sabia que eu ia enfrentar, sabe? Então eu acho que foi nesse momento assim que eu percebi e conversando com os meus colegas do coletivo, a gente entendeu que todos eles também tiveram esse choque em algum momento da faculdade ou passando pela instituição, né, de alguma forma. Entendi. E você mencionou o hip hop, você fala que ele foi fundamental para esse reconhecimento racial. Então de que forma essas vivências, especialmente como rap, batalha de rima, atravessam sua atuação dentro da universidade? Quando eu comecei a frequentar a batalha de rima, a gente, na dinâmica ali da batalha de rima, tende a prestar atenção no que o MC fala e tende a gritar, né, para melhor rima. E aí, quando você chega aqui, você começa a ver essas violências, essas agressões, esses preconceitos, essas situações de perto e mais concretas mesmo, você começa a pensar, opa, isso não é só na batalha de rima, isso não é só fora da instituição, na instituição isso também tem. Então, eu entendi que para mim, né, e para o coletivo, era o meu papel, assim, de tentar mudar isso, tentar transformar essa visão mesmo do conhecimento da batalha de rima
dentro da academia. Porque quando você está numa batalha de poesia, numa batalha de rima, as pessoas estão ali, estão construindo palavras, construindo pensamentos, construindo ideias, tudo ali na hora, e isso não é valorizado. Aí você chega aqui na faculdade e é valorizado, às vezes, um autor que ele não tem nada a ver com a sua história, ou com a história do nosso país, ou com a nossa vivência mesmo, com a construção da nossa identidade brasileira. E aí você vê que na batalha de rima isso é muito latente, isso não é valorizado. E aí eu me indignei um pouco assim, e eu acho que isso me atravessou, sabe? E eu tento, né, nas minhas produções, e a gente tenta muito nas produções do coletivo também, como é que eu posso dizer? A gente tenta colocar isso aqui na faculdade também, para não ficar só uma coisa do hip hop. Porque é isso, o hip hop é o MC, é o break, é o grafite, são o conhecimento também, que é o quinto elemento. Então a gente precisa transformar, a gente precisa colocar isso aqui dentro da faculdade também, para não ser só algo fora, para não colocar na caixinha, a caixinha do hip hop, a caixinha da universidade. A gente precisa unir isso de algum jeito, né? E existe algo na ética, na estética do hip hop que você tenta levar para o trabalho no coletivo? Acho que tudo, né? Tudo é muito isso. Essa voz, né, da gente colocar para as pessoas de um jeito, eu acho que também mais fácil, porque quando a gente está falando de se organizar, de se movimentar, a gente tem que tomar cuidado para não esbarrar na barreira do institucional demais, no acadêmico demais, para que isso não impeça as pessoas de compreenderem a mensagem, né? Eu acho que só da gente tentar levar a mensagem de algum jeito, para quantas pessoas estiverem assistindo, sejam 10, sejam 100, é o mais importante. E no hip hop, eu me inspiro muito, a gente se inspira muito nisso, assim, de tentar levar a mensagem de diferentes maneiras. Então, seja na poesia, seja num texto acadêmico, seja numa resenha de livro, seja numa conversa entre amigos, seja numa mesa de debate, seja numa batalha de rima. Então, é a gente tentar fazer isso. Entendi. Você comentou que antes da Facom não tinha vivido coletivos organizados, né? Então, como foi esse encontro com uma militância mais institucionalizada na universidade? Foi muito legal, assim, eu fiquei muito entusiasmada, eu senti um acolhimento enorme, assim, quase como, caraca, é isso, assim, sabe? Me encontrei, eu acho que aqui eu vou poder me organizar. E até uma frase que o Galo fala muito, né? Eu vi no podcast do Podpah, ele falando, e eu concordo muito, que a gente tem que organizar o nosso ódio. E antes de ter contato com algum movimento organizado, seja estudantil, seja o movimento coletivo negro Novos Griots, eu não tinha contato com esse ódio organizado, né? Eu tinha contato só com o ódio, não com ele organizado. E eu acho que o ódio organizado, ele faz a nossa luta e o que a gente quer, a nossa luta, chegar mais longe, ir mais à frente e perdurar por mais tempo. E voltando um pouco agora para o João. João, você já vem de experiências anteriores com o movimento estudantil e com frentes negras. Então, o que te motivou a trazer essa bagagem para dentro da Facom? Olha, o que me motivou foi o fato de eu estar aqui, né? E dos meus irmãos e irmãs estarem aqui, porque a gente precisa de uma vivência boa, agradável aqui. A gente não precisa sair com o canudo. Isso aí a gente pode fazer, né? Isso aí essa é a parte fácil. A parte difícil é conseguir usufruir, conseguir aproveitar, conseguir ter uma vivência sadia no ambiente acadêmico, né? Ter saúde. Enfim, e eu acho que, na verdade, a ideia surge a partir disso, né? A gente não quer ter, que todos os professores sejam não sei o quê, a gente não quer que todas as bibliografias falem exclusivamente de autores negros, e não quer nada disso, isso aí é coisa de branco, porque a gente quer ficar bem. Entendi. E essa experiência de diretório acadêmico te dá uma visão mais ampla da estrutura institucional da Facom. Então, como que você avalia o espaço dado ou não dado para a pauta racial dentro da faculdade? Então, pois é, acho que é justamente isso, o espaço não é dado. E por isso que a gente precisa do coletivo, para criar esse espaço. A gente precisa criar um ambiente onde isso pode ser discutido e que uma troca de ideias
sobre isso, trabalhando muitos autores, trabalhando, e quando eu digo autores, eu não falo de autores exclusivamente acadêmicos. Estou falando de discutir Mano Brown, estou falando de discutir Carolina Maria de Jesus, estou falando de discutir tantos e tantas pessoas que estão aí, que estão na rua, que devem ser considerados como detentores de saber. Então a gente tem que criar esse espaço institucionalmente para isso ser validado, para esses discursos serem validados. Porque a cada passo que a gente dá, as pessoas que estão entrando ali vão ver, ó, aqui tem um ambiente que eu posso me sentir seguro, aqui tem um ambiente que eu posso ficar tranquilo, entende? É sobre isso. Entendi. E quais são os desafios e as possibilidades de articular o coletivo com outras instâncias da universidade, como centros acadêmicos, DCE ou movimentos sociais da cidade? Olha, os desafios são todos, né? Todos que a gente possa e talvez consiga imaginar, porque existe uma dificuldade no acesso ao direito de utilizar o aparato da universidade, né? Enfim, aí aqui eu posso me valer do célebre, grande, gigantesco autor Milton Santos, que é inclusive pouquíssimo utilizado nas disciplinas aqui da Facom, que diz no texto dele das cidadanias mutiladas, que fala que só quando a completude do corpo social consegue acessar seus direitos, a democracia. Então a gente não vive num Estado democrático de direito, como tanto tentam pintar, porque é negado, esses ambientes são negados a todos. Então os desafios são a gente conseguir, a gente conseguir acessar o aparato e poder utilizar ele, poder entrar em contato com a instituição de forma plena. E a gente não consegue fazer isso. É muito difícil a gente conseguir articular qualquer coisa, sabe? A gente teve a semana da negritude que fizemos e foi brilhante, Negritude em Foco. Inclusive agradecer a todos que estiveram presentes, tanto apresentando seus trabalhos quanto como participantes. Mas essa semana foi dificultada pela instituição. E a gente sabe disso. Sabiam que a gente queria fazer a semana e apresentaram uma possibilidade de verba uma semana antes. Menos de uma semana. E falaram, tem 3 dias para vocês resolverem essa verba aqui. Não é possível. Porque todo mundo trabalha, todo mundo, sabe, minimamente tem que fazer as coisas em casa, sabe? E aí acaba que a gente não consegue acessar com plenitude aquilo. Então o desafio é esse, a gente acessar o aparato. Que a partir do momento que a gente conseguir acessar o aparato, a gente não vai largar o osso. Entendi. E a partir dessa trajetória, como você enxerga o papel da juventude negra dentro dos movimentos sociais hoje? Olha, eu acho que, pensando no Brasil, o papel é fundamental. O número de pessoas racializadas no Brasil é muito superior ao número de pessoas brancas. Enfim, nós somos mais da metade da população. 56%. Perfeito, quase 60%. Então, a gente precisa entender que o nosso papel é de protagonismo. Protagonismo. Até porque nós somos os mais afetados pelo que as causas sociais lutam. Então, a necessidade de um entendimento coletivo, entendimento, inclusive, da branquitude, de que é a vez das pessoas pretas. Porque a gente não quer tirar da onda de ninguém, a gente quer conquistar o que foi recusado a gente. A gente quer aquilo que nos foi negado ao longo de toda a história. A gente quer isso, porque é nosso direito, que está escrito na Constituição Federal do Brasil. Então a gente quer fazer valer o nosso direito e nós precisamos ser protagonistas. Sim. E com a trajetória de vocês dois, então que legado vocês pretendem deixar e que futuro vocês imaginam para o coletivo? Que futuro que a gente imagina para o coletivo? Eu acho que um futuro muito próspero, um futuro onde a gente tem o apoio que a gente merece, que nosso de direito, não é questão de merecimento, é questão de direito, né? E que a gente tenha possibilidades, que a gente possa pensar em possibilidades com calma, que a gente possa ter uma vida melhor aqui na faculdade, não só na Facom, na faculdade, na instituição, né? E quem sabe levar isso para fora da universidade também, né? A gente conversa muito, a gente tem ideias de tentar fazer com que o coletivo
consigam algum projeto de extensão, algo que a gente possa devolver para a comunidade em volta da UF também, porque a gente tem o Dom Bosco aqui do lado, né, que eu não posso falar com certeza, mas eu acredito que a maioria das pessoas que moram no Dom Bosco não tem acesso às políticas e eventos, projetos e movimentos que a faculdade organiza. A gente não vê isso. Se você passar aqui na faculdade no fim de semana, no sábado e no domingo, não são as pessoas do Dom Bosco que você vai ver usufruindo do espaço da faculdade. Então eu acho que o legado que a gente quer para o coletivo é ir além da Facom, mas, primeiramente, mudar a nossa realidade aqui na Facom. Porque não tem como a gente tentar modificar algo à nossa volta se a gente não está tendo uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida acadêmica e estudantil boa, né? Se a gente não está vivendo enquanto estudantes, se a gente está vivendo só enquanto lutadores, né? Acho que é isso. Eu, enfim, acho que a Gabi falou tudo. Mas eu acho que é isso. A gente tem que abrir portas. Pensando inicialmente agora, abrir portas e criar caminhos que, enfim, já deveriam existir há muito tempo, né, e não existem, para que as próximas pessoas que vierem possam continuar o trabalho. Que a expectativa é que seja um trabalho eterno, infelizmente. Mas é que essas pessoas tenham condições de estar aqui e de comer bem, e de poder descansar, ter direito ao descanso, sabe, ter direito a ter uma conversa sadia com o professor quando chegou atrasado porque mora do outro lado da cidade e o ônibus quebrou. E o professor, sabe, os professores que não têm essa vivência, eles não vão conseguir entender. É natural que não entendam, né? É natural que não entendam. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um professor com essa vivência. A gente precisa que sejam criados mecanismos de ingressos de docentes também. Sim, que a gente precisa que sejam criados mecanismos de cotas na bibliografia, que não adianta a gente querer, vamos fazer o quê, vamos fazer não sei o que lá, e a gente não estudar um autor negro. Então a expectativa de quando você só escuta pessoas brancas é que você reproduz o quê? A branquitude, reproduza o racismo estrutural, reproduza tudo que há de errado. Então, assim, a expectativa é essa. A expectativa é que a gente crie um lugar para que as pessoas possam continuar lutando. Entendi. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que vocês deixassem uma mensagem para o público, falar como que você organiza os coletivos, os encontros, como que funciona. Queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é Novos Griotos, o FJF. Lá a gente tem postado, né, os eventos que a gente planeja, os encontros que a gente planeja fazer. A gente não planeja fazer algo, como eu falei, muito institucionalizado. A gente quer que o espaço seja confortável para quem quiser somar a causa e quem se sentir tocado e atravessado. E é isso, a gente vai dar mais informações lá no Instagram. O João pode falar um pouquinho também. Uhum. É isso, eu acho que sobre a organização do coletivo é muito orgânico, enfim, porque a gente sabe que todo mundo trabalha, sim, que todo mundo, que não dá pra gente criar uma coisa que exija um nível de comprometimento cruel, sim, assim, então, enfim, nós acabamos que, em conjunto com outras pessoas, o Edu, a Samela, o JV, sim, enfim, a Paola, estamos tocando as coisas, mas o coletivo é de todos. Então, deixar aqui aberto para se alguém tiver uma ideia, alguma, sim, coisa que queira fazer, estou precisando de uma ajuda, estou precisando de um encontro, estou precisando de qualquer coisa. O espaço é para isso, o espaço, na verdade, é para servir ao que a gente precisar, né? Um espaço para servir para a gente se sentir bem, para a gente se divertir, né? E, bom, a gente vai fazer uma reunião que a gente... Estamos na discussão agora de decisão de data, por isso, sim, acompanha a gente lá nas redes sociais, Coletivo Novos Griotos, FJF. Isso. E daqui a pouco a gente vai lançar, que a gente vai fazer um balanço da Semana Negra, tudo mais, estão todos mais do que convidados. E, inclusive, acho que o recado que precisa ser dado aqui, que é importante ser dado, que eu acho que as pessoas
racializado. Esse programa não é para as pessoas racializadas, né? É. Que todo mundo que é racializado sabe e muito melhor do que a gente falou aqui nesse pouco tempo, mas é para as pessoas brancas, para as pessoas não racializadas. Por favor, participem. Sim. Por favor, Sim. escutem. Agreguem a causa. Por favor, agreguem a causa. Sabe? Porque a culpa é de vocês. Sabe? Então, a gente precisa... não é questão, não querendo culpabilizar nenhum indivíduo, mas a gente precisa de uma mudança coletiva geral. E quando a gente fala em coletivo, a gente fala no corpo social todo. O corpo social não são só pessoas pretas, né? Apesar de sermos maioria. Então é muito importante a participação das pessoas brancas, das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas azuis, sabe? De todo mundo. É isso. Muito obrigado, gente. A gente E até a agradece. próxima edição do Jornal da Facom. Obrigada.